E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo aqui. O povo brasileiro, ele está financiando sua própria destruição. O povo brasileiro está contribuindo para seu próprio fim. E aí é preciso que você acorde, que você se liberte, que você entenda que todo ato que um corrupto pratica, ele atinge você, sua família, mulheres, crianças, idosos, ele atinge todo mundo. Ou seja, o desgraçado vende a alma e ainda desgraça a vida de todo mundo. Então vocês precisam entender a fragilidade que o Brasil está vivendo. O Brasil nunca esteve tão vulnerável em toda a sua história. E aí eu tenho que te alertar. Se o país está vulnerável, você também está. O nível de corrupção está tão alto que a morte de inocentes está cada vez maior. Está totalmente fora do controle. Se tem alguém que está vendendo normalidade, falando que o Brasil vai ter conserto, ou essa pessoa está agindo por interesses, ou ela simplesmente é uma pessoa dessas que são iludidas por aí e não tem jeito não. O brasileiro não pode mais viver de forma omissa. Não tem como mais vocês ficarem suportando isso tudo que está acontecendo, o desemprego, a fome, a miséria, a destruição e etc. A morte diária de crianças, a morte diária de brasileiros. E aí? Vocês vão ficar passivos diante de tanta morte e miséria? Da menor das cidades à maior das cidades, vocês vão, ao topo dos poderes, vocês vão notar que há agentes corruptos. Vocês vão notar que o Estado, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ele atende o interesse de corruptos. O Estado está contra você. Quem nunca viu? Responda se você nunca viu isso. Pessoas sofrendo perseguição política, pessoas sendo incriminadas. E aí, vocês acham que isso tudo vem de onde? Da corrupção. Existem agentes bons ainda no Estado? Existe. Só que o nível de corrupção está tão grande, o número de agentes corruptos sem honra, que sujam o seu juramento, etc., está também num número tão insuportável que hoje em dia o Estado praticamente não funciona. E não adianta as pessoas acharem que 2018 vai resolver. Não, se você suporta ficar sem emprego e sem renda até 2019, 2020, olha lá, aí, meu amigo, é com você. Porque eu acho que a situação está muito pior do que você sequer imagina. Aliás, eu posso te assegurar, a situação está extremamente delicada, extremamente grave. E aí vocês têm que entender. Primeiro sintoma que vocês têm que analisar isso tudo é, de uma ponta você vê negociação em torno de milhões, bilhões, etc. Ninguém nem disfarça para fazer as negociações. E de outro lado, na outra ponta, você vê crianças morrendo porque o hospital não tem a condição de tratar queimaduras. Ou seja, não possui o básico para tratar queimaduras. E aí eu lhe pergunto, tá tudo certo? Tá tudo ok? Obviamente que não. Você vê aí policiais morrendo um atrás do outro. Vamos pensar um pouco nisso. Policiais morrendo. Se o policial ele é um sujeito armado, de colete, faz parte de uma corporação, está sendo abatido, assim como outros agentes estatais, etc., e o cidadão comum, vai acontecer o quê? Vocês têm que começar a entender a realidade. Vocês têm que começar a observar isso. E eu sei que às vezes é complicado para algumas pessoas entenderem, mas vocês só vão conseguir reduzir o Estado e começar a colocar o país no eixo através da intervenção civil-militar. Só vai ser possível através da intervenção civil-militar. Unam-se com os intervencionistas. Eu sei que às vezes é complicado, os intervencionistas têm um comportamento um pouco difícil. Só que são pessoas boas, isso eu posso garantir para vocês. E eu vou, depois aqui, provavelmente amanhã, eu devo gravar um vídeo explicando por que os intervencionistas são dessa forma. Por que eles agem dessa forma. Aí vocês vão entender a situação. Mas são pessoas boas, eu posso lhes garantir isso. E são pessoas que só querem o quê? Só querem ter uma vida tranquila, simples, só querem poder criar a família deles em paz. Não é ninguém que está atrás de cargo político, né? Que inclusive vocês podem notar, não só cargo político, né? Mas quando você vê uma pessoa bradando muito contra a intervenção, você pode notar que é uma pessoa que está ali tentando pegar uma beirinha, está tentando, ele vê o outro ali no esquema, ele quer entrar no esquema parecido, né? Porque se você pegar para a pessoa e perguntar realmente por que ela é contra a intervenção, sendo que
positivamente a vários aspectos, como redução do Estado, que reduzindo o Estado, meu amigo, já tem chance de você ter um emprego. Reduzindo essa questão da corrupção, punindo os envolvidos, você já tem uma condição melhorzinha de tentar sobreviver. Porque a situação do país está grave. Mas tem gente que não gosta que os culpados sejam punidos. Tem gente que não quer que os culpados sejam punidos. Eu não entendo por quê. Qual é a lógica de uma pessoa dessa? Por que quer tanto proteger corruptos? Vai ver porque possui alguma ligação com algum deles, né? E aí é difícil. O brasileiro gosta muito de coisa errada e isso é complicado. Eu sei o seguinte, para resumir. O Estado está agigantado e ele não serve a você. O Estado não serve a você, mas sim serve corruptos que estão dentro e fora do país. Pense sobre isso, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e logo logo a gente volta para bater um papo. Falou!